que vocês estão fazendo aqui? Aguardando o melhor pós-jogo do YouTube. Realmente, o pós-jogo do No Auge das Quadras é o melhor que tem. É o melhor que tem, mas infelizmente hoje com tristeza, com muita tristeza, o pós-jogo para analisarmos a derrota do João Fonseca para o Nicolas Jarry do Chile. Aí nem sei se eu tô falando o nome certo, aí pouco importa. A verdade é que infelizmente hoje foi um dia triste para nós e a luzinha aqui atrás de mim está vermelha, que era o medo de todos, era essa luz estar vermelha, né? E ela está vermelha porque o João foi derrotado numa partida muito tensa, né, contra o chileno, e um jogo... A gente vai analisar esse jogo, mas olha, de todas as derrotas do João, na minha opinião, essa foi a derrota onde a gente quase não tem pontos negativos pro João Fonseca. Mesmo que ele não tenha aproveitado muitos breakpoints e tal, quem viu o jogo sabe, não tinha que fazer. Não tinha que fazer. Você estava pegando na grama um cara que estava num dia de saque iluminado, absurdo, como é de praxe do Jarry, quando ele pega semanas boas, ele realmente é meio que imparável. Um cara desse na grama é imparável, essa que é a verdade. Ele desceu o nível dele, mas mesmo assim, na hora que precisou, o saque resolveu. A gente vai analisar todo esse jogo aqui, números e tudo mais, pra gente acalmar um pouco, porque agora vai vir a gira de quadradura, onde o João tem grandes possibilidades também. Mas antes de falar do jogo, eu queria fazer um agradecimento especial ao meu amigo Alenzão, que aí em algumas lives dele citou vários canais aí no YouTube de tênis, inclusive o nosso, né, canais de qualidade. Eu concordo plenamente com ele quando ele diz que o importante é conteúdo de tênis ser entregue, porque quanto mais conteúdo de tênis for entregue, todos os canais vão crescer juntos, né? Então o Alenzão, que é uma referência, é a minha grande referência também ao montar esse canal, então queria mandar um abraço especial pra ele. Eu vi que tem algumas pessoas aí falando, faz live com o Alenzão, faz live com o Alenzão. Só falta ele querer, é só, Alenzão, chama nós aí pra fazer uma live, que com certeza a gente vai com todo prazer. Aliás, se vocês quiserem live com o Alenzão, vai lá no canal dele, escreve lá, ó, faz live lá com o Auge das Quadras, que vai ser o maior prazer pra gente, certo? Então vamos aqui... falar sobre esse jogo. Antes eu vou pedir a sua inscrição no canal, né? Inscreva-se no canal. Eu sei que é um dia triste, mas dá essa força pra gente. Ó. Se tá ruim pra vocês ver esse vídeo, imagina como tá ruim pra mim gravar esse vídeo. Então ajuda a gente aí, deixa o like e se inscreva no canal. Vamos falar sobre o jogo João Fonseca 1, Nicolas Jarry 3. Parciais de 3-6, 4-6, 6-3 e 6-7. Um jogo muito difícil para ambos os lados. Eu tenho certeza que o Jarry, com o nível de tênis que ele jogou, se ele pegasse qualquer tenista, ele teria chance de ganhar, incluindo o Alcaraz, porque assim, o que ele jogou hoje foi uma enormidade. Eu já vou direto pro card aqui do jogo, e logo naquele primeiro ponto ali no serve rating, para quem não sabe o que é o serve rating é uma métrica da própria ATP, onde ela considera 4 atributos, na verdade 6, eu tô até colando aqui, ó, são 6 atributos que eles consideram para definir uma nota para o sacador. Esses atributos envolvem porcentagem de primeiro saque colocado em quadra, o Jarry colocou 67% e o João 72%, você vê que o João sacou bem, 72%, pelo menos colocou bastante o primeiro saque em quadra. Segunda métrica, porcentagem de pontos ganhos no primeiro serviço, e aí o Jarry foi fenomenal, ele fez 79% dos pontos no primeiro serviço. Eu vou até pegar os dados do João pra gente ter uma base, né? Porque o João também sacou muito bem, né? O João ganhou 71% dos pontos no primeiro serviço, o Jarry 79%. Terceira métrica, porcentagem de pontos ganhos no segundo serviço. O Jarry 55%, o João 54%, então praticamente empate. Última métrica, quarta métrica, porcentagem de games ganhos como sacador. O Jarry ganhou 95% dos games. Ele sacou 20 games e foi quebrado só um. Então 19 ele confirmou. Já o João confirmou 18 de 20. Então o João foi 90%. E aí aces, que o Jarry fez aí 25 aces e o João 8. Na verdade foram 24, tá? Aces do Jarry, pelo que eu tô olhando aqui. E o João 8. E duplas, aí você subtrai as duplas faltas, que o Jarry fez 7 e o João 2. Então chegamos a essa nota de 313. Ele só fica atrás, se a gente medir todos os jogadores jogando em grama nas últimas 52 semanas da ATP, ele só fica atrás de 3 jogadores, que é o Sebastian Korda, o Lloyd Harris e o Alexander Zverev.
Então, essa nota do Diário aí é uma nota que seria o 4º lugar pra você ver como o cara sacou. E o João ainda teve uma nota boa, esse 293 aí do João, ele acaba sendo, ele seria ali o 27º lugar. Então, também não é ruim. E dentre top 100, esse é o 27º. Então, os dois sacaram muito bem. O retorno do Diário foi muito melhor que o do João. E aí já vai uma coisa que a gente tem que analisar aqui também. Que é o seguinte, o Diário nos primeiros dois, na verdade o primeiro set e até a metade do segundo set, ele ativou o modo Prime ali. Ele tava sacando muito, devolvendo muito e trocando muito. Tipo assim, tava impossível ganhar do cara. E o João tava com um nível altíssimo e ele não tava conseguindo segurar o chileno. E aí, a partir do meio do segundo set até o final do jogo, foi caindo um pouco esse nível do Diário, com certeza, porque é natural, cansaço, não dá pra você jogar esse nível elevado a partida inteira. O João deu algumas osciladinhas, mas assim, normal, né? A gente tá falando de um jogo de melhor de 5 sets. E aí o Diário acabou sendo mais eficiente. Por quê? Nos breakpoints convertidos, o João converteu 1 de 11. Quando você olha esse número, você fala, caramba, o João voltou a ser aquele João que não converte breakpoints e tal. E a gente fala bastante nisso aqui em vários vídeos, né? Só que hoje foi diferente, porque hoje, acho que quase todos os breakpoints salvos aí, o Diário sacou, teve um 0,40 pro João, que ele foi lá, meteu 3, 4 aces seguidos. Então assim, como é que você joga com um cara desse que o cara mete um ace na hora que tá no breakpoint? Inclusive no último set, aí no quarto set, o João teve 6 breakpoints, e os 6 o Diário salvou com saque. Então fica difícil você jogar com um cara que tá tão calibrado e que nos momentos decisivos o cara fez o que tinha que fazer, não é que o João Fonseca poderia ter devolvido melhor, não tinha como devolver o saque do chileno. Então não tinha muito o que fazer. Aí você tem que contar um pouco com a sorte. Esses jogos são muito detalhes, são decididos nos detalhes. Então, hoje, especificamente hoje, não tem o que falar do aproveitamento do João. Ah, mas o João poderia ter aproveitado melhor os breakpoints, porque o cara foi lá na hora do saque e salvou. Inclusive nos sets onde ele já estava mais cansado, ele foi mal na devolução contra o João, ele não conseguiu ameaçar o saque do João, principalmente no último set. E no saque dele, ele foi muito pressionado e segurou. No momento decisivo ele foi lá e jogou muito. E no tie-break é a mesma coisa. O João chegou a abrir 4-2 e o Diário foi lá e segurou na hora que tinha que segurar, foi agressivo, acertou as bolas, então méritos dele. O resumo que eu faço, a gente vai fazer um vídeo também para analisar o Wimbledon depois, o resumo que eu faço é que de todas as competições até agora, grandes que o João jogou, considerando aí Masters 1000 pra cima, né? Porque o João tem um título de ATP Buenos Aires 250, mas dos Masters 1000 pra cima, o Wimbledon foi, na minha opinião, disparadamente a melhor competição do João, onde ele mostrou muitos atributos, jogou muito bem, mentalmente muito forte. Esse jogo, se o Diário não consegue sacar tão bem nos breakpoints, o João empataria e viraria esse jogo. Você pode ter certeza que o quinto set o Diário já estava sentindo fisicamente. Então, aplausos. A gente tem que aplaudir o que o João Fonseca fez. Acho que não cabe críticas a ele hoje, porque ele foi muito bem. A competição toda, ele foi muito bem, foi muito forte mentalmente, mostrou uma evolução tremenda e tem tudo para ser um grande jogador de grama. Vocês que acompanham aqui o canal há mais tempo sabem que a gente não é de passar pano. Muito pelo contrário, inclusive tem algumas análises nossas que o pessoal fala, pega leve, ele só tem 18 anos e tal. Mas, de fato, hoje, eu acho que só tem que parabenizar os dois jogadores pela partida que fizeram, e principalmente o chileno. O Nico Jarry, o cara virou uma mistura do Federer com o Djokovic, aí não dá pra ganhar, essa que é a verdade. Então, grande competição do João, terceira rodada, David Bellucci em 2010, o Brasil não tinha jogador na terceira rodada, o mais jovem na terceira rodada, desde 2011, então não tenho o que falar, grande competição do João Fonseca, e uma pena porque o chaveamento estava interessante para ele, né? Quando a gente olha aqui o quadrante, por exemplo, ó, o Jarry vai pegar agora o Norrie nas oitavas de final, e na outra tem o Alcaraz e Rublev, que aliás vai ser um jogão, então vários cabeças de chave aí do lado do João Fonseca caíram. No outro quadrante, Fritz e Thompson. Thompson conseguiu chegar nas oitavas de final para pegar o Fritz, e do outro lado o Maicak, mais uma zebra para pegar o Khachanov. E aí nos outros quadrantes ainda tem os jogos para acontecer amanhã. Então, ficamos no meio do caminho aqui, na terceira rodada de Wimbledon. Tá tudo certo. O que vocês estão fazendo aqui? Tá tudo certo. Acho que valeu. A gente vai passar aí o calendário do João, as próximas competições, e vamos analisar aí ranking. João vai ter o melhor ranking da carreira, vai ser 46, 47 do ranking. Então,
é a evolução, tá indo muito bem e tudo certo. Vamos digerir essa derrota, curtir o final de semana. Semana que vem a gente já volta com tudo nas análises aí, certo? Um grande abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo e até mais.